sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos André Merino, Cristiano Mantovanini e Roger Silva. E hoje nós temos dois convidados internacionais, duas pessoas que eu tenho uma admiração enorme, que nós vamos daqui a pouquinho falar sobre essa história, como nós nos conhecemos, mas eu quero dar as boas-vindas, Lidiane Minella e Marcos Minella, sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo convite, André, obrigada pelo convite, Cristiano. Eu estou muito feliz de estar aqui, poder dividir as nossas histórias, as nossas viagens, os nossos conhecimentos e dar muitas dicas para vocês. Muito obrigado pela oportunidade e a gente vai curtir muito esse momento com as histórias que a gente tem, todas essas viagens que nós já fizemos. Pô, eu não tenho dúvida disso, né? Mas a nossa história, né? Eu tenho um prazer enorme, né? Um orgulho enorme de falar da forma como a gente se conheceu, porque eu comemorei o aniversário da Giovanna em 2015, dentro da Disney, e nós precisávamos de uma fotógrafa profissional, né? E a Lidiane é uma das melhores fotógrafas que eu já vi, que eu já tive o prazer de conhecer, fez um trabalho maravilhoso lá com a minha filha, e descobrimos, né, que eles têm um canal chamado Visto e Aprovado, que antes mesmo de nós viajarmos para Orlando, eles moravam em Orlando, eu consultei vários vídeos, inclusive descobri várias coisas, inclusive dicas de supermercados que a Lidiane dava nos vídeos, que ajudaram bastante a gente. Mas vou deixar eles falarem, né? Lidiane, Marcos, fala um pouquinho pra gente, o que é o Visto e Aprovado? Então, o Visto e Aprovado, ele se iniciou em Orlando, era a cidade que a gente morava, e a gente mostrava um pouco de tudo, um pouco da nossa vida em Orlando, um pouco das compras em Orlando, que era o pessoal mais gostava, dicas de supermercado, o que comprar, ao gosto brasileiro, né, porque é muito diferente o gosto americano do gosto brasileiro, então a gente dava dicas, por exemplo, de café da manhã, para não ter aquele choque, né, de cultura, Brasil e Estados Unidos. Dicas de passeios, a gente ia para fora de Orlando e mostrava locais muito lindos que eram fora do roteiro parque, mas as pessoas se apaixonavam por aquilo, por aquela viagem, né? Então fazia os parques e extra parques também. Então o Visto Aprovado começou ali, em Orlando, onde o nosso coração batia muito forte. Olha, o coração bater forte em Orlando é algo assim meio, né, difícil de separar, né? Quem gosta, quem sabe, quem já foi lá, sabe do quanto lá é maravilhoso, realmente é mágico, né? Mas o Visto e Aprovado, realmente, ele começou lá, e quando surgiu, quando vocês perceberam que realmente ele tinha engrenado e falou assim, poxa vida, através desse canal, a gente consegue ajudar muitas pessoas, né? Porque eu falei para vocês que eu vi um vídeo de vocês sobre supermercado, eu aprendi a comprar presunto num vídeo que a Lidiane fez, indicando qual que era o melhor presunto. Foi uma época que eu fui ficar numa casa, né? Não fiquei em hotel, e quando a gente está em casa, a gente faz compras normais para poder usar a cozinha, enfim. E quando vocês perceberam que realmente engrenou, você falou assim, caramba, olha o potencial que a gente tem e o poder de ajudar as pessoas, porque ajudam muitas pessoas, né? Então, era muito engraçado, porque o retorno era muito grande. Esse foi um vídeo que realmente, assim, deu muita visualização. O pessoal ia para Orlando, não sabia o que comer, o que comprar, especialmente quem ficava em casas alugadas, ou que levava um lanche para o parque. E aí, a gente também teve essa dificuldade. Quando a gente iniciou a nossa vida em Orlando, a gente não sabia muito o que comprar, né? Fica aquela loucura, tudo é novo, tudo é diferente, queria comprar tudo. Mas nem tudo se agradava ao nosso paladar. Então, a gente tem ideia de passar para o povo brasileiro, para os nossos assinantes, né? Quem seguia a gente, o que comprar de forma realmente adequada para que se parecesse muito ao paladar brasileiro. E, assim, o retorno foi incrível, né? A gente deu dicas de frutas, porque algumas frutas são muito diferentes do paladar brasileiro. A gente deu dicas de como fazer sanduíches, iogurtes, né? E lanches rápidos, para realmente, quando estivesse com criança, poder aproveitar bem o parque. Então, esse foi um vídeo que explodiu muito. E outro vídeo que explodiu demais era quando a gente mostrava as marcas que os brasileiros são apaixonados, mas por preços muito baixos. Então, a gente ia em umas lojas que o brasileiro não conhecia e mostrávamos
os produtos e os preços, né? Então aquilo chocava demais com a realidade que existia no Brasil. Olha que legal, muita história interessante, né? Lidiane e Marcos, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem participando com a gente desse podcast. É um prazer mesmo e muito interessante ouvir essas histórias. Eu quero voltar um pouquinho para trás na vida de vocês. Muitas pessoas têm o desejo de morar nos Estados Unidos. E assim como o André e eu, de morar em Orlando. Como vocês decidiram fazer essa mudança na vida de vocês? E quais as dificuldades que vocês encontraram nessa transição? Então, esse sempre foi um sonho também da Lidiane, de morar em Orlando, especificamente. Eu tive o sonho de morar nos Estados Unidos, independente de qual lugar fosse. E a gente viu que no Brasil, por questões de economia e tudo mais, a vida patina, a vida estava patinando e a gente não conseguia seguir em frente. E então nós fomos em busca daquele famoso sonho americano, né? E realmente dar uma virada na nossa vida e buscar coisas novas, enfim, dar até algum sentido maior para tudo que a gente estava vivendo. E foi uma decisão acertada, sabe? Um pouco tardia, mas acertada. E hoje é uma experiência que a gente guarda com muito carinho, né? Foi um momento, não por ser Disney, mas por ser um momento mágico que a gente realmente viveu lá em Orlando, e as amizades que a gente fez, a história que a gente construiu, como o André falou, a questão da Lidiane, a Lidiane realmente se destacou muito lá como fotógrafa, chegou em 2014, concorreu ao Award de melhor fotógrafa brasileira nos Estados Unidos, então foi um momento muito lindo da nossa vida. Então esse foi a base que antecedeu todo esse projeto, né, que a gente, com muito carinho, cultivou o sonho, planejou e pôs em execução e pôde viver esse momento mágico lá em Orlando. Para quem não sabe, a gente morava em Florianópolis, né, Floripa, que é uma cidade maravilhosa, 42 praias, né, então uma cidade bem turística mesmo. A gente não era infeliz na nossa cidade, mas aí a gente era um pouco triste com o que acontecia com o Brasil. O sonho de ir para os Estados Unidos, para mim especificamente Orlando, está do lado do Mickey, poder abraçar os personagens e viver aquela fantasia que mesmo a gente sendo adulto, quando entra nos parques, a gente esquece de tudo, né? A gente volta realmente a ser criança. Então era aquilo que eu queria viver. E eu posso dizer assim com todas as letras, foi o melhor período da minha vida. A gente morou num bairro maravilhoso em Orlando, a gente viveu as melhores experiências em Orlando, a gente teve amizades maravilhosas que duram até hoje. Então, tudo, a questão da fotografia, se iniciou em Orlando e teve toda essa premiação, uma foto nossa saiu na Globo Internacional, teve uma exposição em Miami com uma foto nossa, então teve muita história maravilhosa em Orlando. Orlando, assim, foi muito mais do que a Disney, do que o Mickey, foi, assim, o Mickey com 5 estrelinhas, né? Então, maravilhoso. Se eu pudesse voltar, voltaria. Olha que legal, né? Que lição de vida. Às vezes a gente fica procrastinando as mudanças, né? Fica com medo, falar, eu vou para lá, mas e aí como é que eu vou me virar? Como a gente estava conversando nos bastidores. Como é que eu vou me virar? Eu vou precisar trabalhar, tal. E às vezes você se depara com a oportunidade, né? Então, você não mexia com fotografia ainda, foi para lá e se identificou com isso e acabou sendo conhecida de uma forma ou de outra mundialmente, né? Que saiu sua foto na Globo Internacional. E qual foi o principal desafio que vocês enfrentaram ao se mudarem para os Estados Unidos? Olha, eu posso dizer que o maior desafio para mim, de início, foi colocar a nossa vida inteira em 4 malas, né? E nos despedirmos dos nossos amigos, que eram amigos de infância, dos nossos familiares. Mas o momento mais difícil que a gente passou em Orlando foi quando a gente ainda estava em
em questão de papelada junto à imigração. Então, até que isso finalizasse, não poderíamos sair, e a minha avó faleceu, né? Então, eu não pude sair, nem eu, nem o Marcos, a gente não pôde sair, e a gente teve que acompanhar isso tudo de longe, né? Então, isso foi o mais difícil, o mais doloroso, né? Porque a gente sabe que a internet está aí, sempre esteve, então essa ligação às vezes dá saudade, faz um call, né? Faz um ao vivo, mas quando tu perde alguém muito próximo, que é importante, não tem nada que pague. Pô, muito bacana essa história, né? E até para as pessoas perceberem que tem que ter muita responsabilidade, né? Não é simplesmente pegar as coisas e pegar um avião. Tem que ser pensado, legal, né? Olha só, por uma questão de fazer as coisas como tem que ser feitas, você teve uma escolha de, né, não participar de um momento com a família. Mas, voltando para a questão do visto e aprovado, eu acho muito bacana, eu sou fã desse tipo de trabalho, porque vocês conseguem colocar o mundo nas mãos das pessoas, né, na telinha das pessoas. Então, eu falo muito que a nova geração, e eu incluo a minha filha, que hoje está com 10 anos, que eles têm o mundo na palma da mão. Então, eu quero ver eu quero saber como é que funciona no Japão. Vai lá no celular, vê alguém que põe vídeos de lá, Austrália, Itália, Espanha. Eu acho muito legal isso. E valorizo muito esse trabalho, porque muita gente pensa que é só estar passeando, né? Não é só passear. Tem todo um trabalho por trás. Não é simplesmente pegar a câmera, começar a gravar e mostrar, olha, eu tô na Espanha, eu tô em Portugal, eu tô na Itália. Tem toda uma preparação até para ter um tom profissional como tem o trabalho de vocês. E em cima disso, como foi sair de Orlando e ir para a Itália, né? Como aconteceu isso? Eu sei que tudo era um sonho também da Lidiane, né? Conhecer a Itália, mas não vou eu ficar falando aqui. Conta para nós como foi esse momento que deu estalo, falou, poxa, vamos partir para uma nova aventura, né? Depois de tudo isso que vocês passaram para sair do Brasil para Orlando, veio um outro momento, um novo desafio, uma nova mudança. Como foi? Então, quando nós chegamos na Itália, o primeiro vídeo que nós temos na Itália, a Lidiane falou uma frase que definiu muito esse momento. As pessoas perguntavam, nossa, vocês estavam bem lá, com a Lidiane bombando com fotografia e tudo, de repente vamos para a Itália. A frase que ela usou foi a seguinte, é um ciclo que se encerrou, e nós estávamos em busca de um novo ciclo. Então, uma nova vida que a gente estava buscando, né, coisas diferentes, e a gente então buscou vir para a Itália, para realizar esse sonho da Itália, da Lidiane, que ela tanto romantizava, né, esse país. E tanto eu lembro que a gente, quando estava em Orlando ainda, às vezes ia no Epcot, na área da Itália, a gente dizia, daqui a pouco eu vou estar lá de verdade, na Itália mesmo, né, não só aqui na parte do parque e tal. E realmente a gente, quando chegamos aqui, mais uma vez, uma vida nova, começando do zero, novas aventuras, novos desafios, muito planejamento também para tudo isso, porque o planejamento é que dá toda essa base para a gente seguir os passos corretos para frente, ainda mais que é um início de vida, né, em um país diferente, uma cultura diferente, burocracias, né, muita burocracia em tudo que se faz, foi muita burocracia nos Estados Unidos, muita burocracia na Itália, enfim, saber levar toda essa parte, né, do começo de uma vida, seja em qual país for, e dali para frente aproveitar. E como hoje estamos aqui no sul da Itália, fugindo do inverno lá do norte da Itália, com neve e tudo, já que nós somos manezinho da ilha, Floripa, e viemos de Orlando, né, calor que só vendo. Então nós estamos aqui hoje no sul da Itália, fugindo um pouco do inverno e aproveitando, passeando um pouco pela Itália também. Então, eu quero dizer assim para todos que estão nos ouvindo, nunca desistam dos sonhos de vocês. A primeira coisa, o primeiro tiquezinho que tem que dar é o sonho. A meta, coloca a meta no papel de vocês e vão em busca. É fácil? Não, não é fácil. E se não for fácil, é melhor ainda, porque você vai se recordar pro resto da vida. A gente não teve ninguém que nos ajudasse a ir para Orlando. A gente foi com os nossos próprios pés, a gente foi com as nossas buscas, nas nossas pesquisas. Chegando em Orlando, a gente não conhecia ninguém.
Claro, era alguns anos atrás, é diferente de hoje, mas a gente teve que alugar o nosso apartamento sozinho, a gente teve que fazer tudo sozinho, fazer ligação de luz, ligação de internet, tudo sozinhos. Então, mas conseguimos, nós vencemos, né? É a mesma coisa na Itália. A gente tirou nossa cidadania, a gente alugou o apartamento, tudo praticamente sozinhos. E vencemos. O visto aprovado é prova disso. O visto aprovado mostrou lugares incríveis pela Itália, cidadezinhas pitorescas, restaurantes maravilhosos. E além disso, para quem não sabe, eu e o Marcos, a gente tem asa nos pés, então a gente não consegue ficar muito tempo em um lugar só. Então, o visto aprovado, chegou uma hora que só falar de Itália estava muito pouco, estava muito pequeno. Então, a gente criou um projeto que se chamava Além do Horizonte. A gente encapou todo o nosso carro com um snow camel, né, que é como se fosse... uma camuflagem de neve. Então, assim, ficou muito diferenciado. Demos o nome do carro, fizemos uma enquete, né, uma votação entre os nossos seguidores, e foi escolhido que o nome seria Venom. E do lado, a gente fez assim como se fosse um carro de rally mesmo. Do lado, no vidro, tinha um número, 64, que é o aniversário, a data do meu aniversário, o 6, e o 4 do Marcos, né? Então, a gente criou toda uma identidade como se fosse um carro de corrida, para correr o mundo afora. A nossa primeira etapa seria a Europa, conhecer todos os países da Europa. E a gente começou, a gente saiu de Desenzano del Garda, que é uma cidade onde nós morávamos, que fica às margens do lago de Garda, que é na Itália, que é o maior lago da Itália. Então saímos dali e fomos em direção à França. E ali a gente ia contornar tudo, França, Espanha, Portugal, e aí íamos. Infelizmente, a gente mostrou lugares maravilhosos, claro, mas infelizmente, quando chegamos em Portugal, a gente deu de cara com a pandemia. Então, a pandemia acabou com todos os nossos projetos, o que a gente tinha sonhado, e assim como a maioria dos empreendedores, a gente teve que se redobrar e botar a cabeça no lugar e pensar, e agora? O que vamos fazer? Eu tenho uma doença muito séria no coração, né? Então não poderia brincar, simplesmente botar as coisas no carro e tocar a viagem. A gente pensou, por 2 dias pensou, e conversamos muito e decidimos voltar para a Itália. Voltamos de carro, voltamos com todo aquele, né, vários 1000 quilômetros, mas voltamos para a nossa cidade até a gente se reestruturar de novo, tomamos a nossa vacina e decidimos, poxa, tá dando aquela coceirinha de novo nos pés, vamos sair mais um pouquinho. Eu já estava vacinada, Marcos também, então a gente decidiu pegar o carro, o Venom, e vir para o sul da Itália, porque nós sabemos que ainda estamos ainda na transição dessa pandemia, e temos ainda a 3ª dose pela frente. Então, nós saímos lá do norte, perto de Milão, e viemos para o calcanhar da bota. Então, a gente veio conhecer o sul da Itália, conhecer o mar Adriático, né, e as coisas novas que os italianos do sul têm para nos ensinar, porque é bem diferente. É como se fosse 2 países e um país só. O italiano do norte e o italiano do sul. Então, é isso. E daqui para frente a gente não sabe para onde nossas asas vão nos levar. Poxa, que bacana. E o visto aprovado que era Estados Unidos virou visto aprovado mundo, né? Exato. Itália e o mundo. E eu queria perguntar para vocês o seguinte. Vocês viraram uma referência no quesito Estados Unidos. Porque eu lembro que eu já fui para lá várias vezes com a minha família, e quando a gente tinha alguma dúvida, a gente falava assim, olha no visto aprovado, vê se a Lidiane aprovou, se o Lidiane e o Marcos eles aprovaram. Se isso daqui eles fizeram, se tem algum vídeo deles falando sobre esse assunto. E agora vocês foram para a Itália, e depois vocês foram para a Itália e começaram a viajar pela Europa. E eu percebi que vocês também se tornaram essa referência, né? Olha, a Itália é bom, França, Alemanha, vamos ver o que a Lidiane e o Marcos falam sobre isso.
né? E esse projeto do carro foi sensacional, né? Eu acompanhei vocês no YouTube, cada viagem que vocês faziam. Foi um suspense no começo, né? Porque vocês não falaram, né, o que era, e aí todo dia entrar para ver se tinha algum vídeo para explicar. Vocês deram lá uma data, fizeram um suspense realmente. E como foi? Vocês perceberam que cada vez que vocês, cada dia que passava, vocês viravam essa referência cada vez mais e a responsabilidade aumentava? Porque é uma responsabilidade, né? Porque assim como eu confio muito em vocês, nas dicas que vocês davam, as outras pessoas que às vezes eram a primeira vez, elas confiavam cegamente, né, naquilo que vocês falavam. Então vocês chegaram a ter noção de que momento, olha a responsabilidade que a gente tem nas mãos. A gente está mexendo com o sonho das pessoas. Vocês chegaram a dar esse clique e falar assim, poxa vida, olha essa responsabilidade. Então, André, sim, né, isso na verdade não foi não chegou a ser um clique que deu em algum momento da viagem, mas sim lá no momento do planejamento, né, a gente já tinha essa base de Orlando, a gente via como as pessoas se engajavam com os vídeos, com as informações que a gente dava, e a gente percebeu que além de criadores de conteúdos, nós éramos também influenciadores, né? E isso gera uma responsabilidade muito grande. Então, tudo que a gente faz, todos os vídeos que a gente tem, mesmo sendo vídeo de viagem, às vezes vídeo de viagem com a família, por exemplo, que estão registrados lá no Visto Aprovado, todos eles tinham um roteiro, tinham um script, tinham uma pesquisa antes para poder saber o que a gente ia falar, que informação a gente ia dar, se era uma informação verídica realmente, né, e a gente procurava selecionar informações que agregariam realmente valor para quem ia fazer um passeio naquela cidade ou naquele país, fora os pontos turísticos tradicionais. A gente veio realmente mostrar algo além disso, né, e a gente conseguiu, graças a Deus, com muito êxito fazer isso, né, os comentários sempre foram muito bons, as pessoas, muitos mandaram fotos para a gente, nós estamos no lugar que vocês indicaram aqui e tal, legal. Isso é o maior presente, o maior pagamento que a gente tem, na verdade, é esse, né? Essa gratidão das pessoas. E fora o encontrinho, né? Querer sempre marcar um café, um almoço com a gente. Em Orlando isso era muito, assim, muito forte, né? Mas acabava misturando um pouco na nossa cabeça, além de ser o início do Visto Aprovado, com a questão da fotografia. Então a gente não conseguia separar muito. Eles estão, essa paixão toda é pelos fotógrafos ou pelo Visto Aprovado. Mas na Itália, a gente teve a certeza, porque a gente se tornou o maior canal de informações da Itália, né? Então, na Itália, a gente teve a certeza que era por nós, pelo que a gente passava, pelo nosso carisma. O que mais, assim, me chamou a atenção e foi muito inesperado, quando a gente combinou com um casal em Verona, né, a terra do Romeu e Julieta. Nós combinamos bem em frente à arena e nós já estávamos esperando esse casal. Na verdade, era uma família. A gente pensou que era um casal, veio com uma criança e ela veio correndo. Soltou a mão do filho, do marido e veio correndo e abraçou a gente e disse, meu Deus, vocês existem mesmo, vocês são reais. Obrigado por tudo que fizeram por mim. Então, isso foi assim o maior pagamento. Foi ali que caiu a ficha. Um outro fato também bem curioso que aconteceu, a gente estava em Desenzano, que é a nossa cidade, né? E tinha um local, um porto, onde saíam os barcos e faziam passeio por todo o lago, né? Barcos assim, de turismo. E bem na hora que a gente estava passando, tinha chegado um barco que estava desembarcando as pessoas, e veio um rapazinho, um adolescente, veio abraçou a gente, né? Veio, passou e, poxa, Marcos Lidiano e tal. Só que ele estava falando inglês, quer dizer, aí eu não entendia mais o que era o que estava acontecendo naquele momento, né? Aí ele, depois da euforia dele, ele explicou que ele é suíço, estava morando na Itália, em Milão, que estava estudando, e conversando com a gente ali em inglês, assim, foi uma coisa assim, muito, muito louca, muito bacana, muito descritivo, assim, no momento, né? A gente vê como a gente consegue captar e atingir pessoas que a gente nem imagina, acha que é só dentro da cultura brasileira, mas não, vai além. E onde entra essa questão da responsabilidade do que a gente fala, né? Meu, olha que show! Tenho certeza que está surgindo muito insight para muita gente que está ouvindo, viu? Eu tô aqui acompanhando o canal de vocês agora,
tô vendo que vocês têm vídeo com muita visualização. Hoje vocês podem se dizer consolidados no mercado. Como vocês disseram, vocês são o maior canal de informação da Itália, né? E eu sei que no começo não foi assim. E para muita gente, viver um sonho implica muito na parte financeira. Hoje, quando a gente fala, vou para Disney, você faz a conta, você precisa de 50 mil reais para passar 10 dias na Disney. É muita coisa. Como que vocês trabalharam para que o dinheiro não fosse um impeditivo para que vocês dessem o primeiro passo de viver o sonho de vocês e hoje estarem no patamar que estão? Então, a gente sempre trabalhou de forma online, de forma digital, desde Orlando, né, com toda essa minha área de marketing. Então, isso sempre foi uma realidade dentro da nossa vida. Isso sempre proporcionou para a gente essa liberdade que hoje se fala muito que é ser nômade digital. Na nossa época não era nada, era só realmente trabalhar online, não tinha essas terminologias assim. Mas, então isso deu esse suporte para a gente, para não depender só dos ganhos do YouTube. Nós tínhamos o nosso ganha-pão, vamos dizer dessa forma. Então, isso foi o suporte que a gente precisava para se largar pelo mundo, juntou o útil ao agradável, na verdade o rentável com o agradável. E a gente pode estar viajando como estamos hoje, né? Hoje nós estamos aqui no sul da Itália, e continuo trabalhando, trabalhando todos os dias aqui com a internet e proporcionando esses momentos de vida da gente, momentos únicos que marcam a vida da gente. Então essa foi a grande sacada que a gente teve, foi aproveitar que a gente trabalhava de forma digital e usar o tempo e essa flexibilidade de local, não ter essa barreira geográfica, para trabalhar e aproveitar fazer esses vídeos maravilhosos, esses passeios incríveis, tudo que o Diginovo está provando. Na verdade, a gente também teve participações de empresas ao longo da nossa história. A gente teve patrocínios também. Então, mas assim, tudo isso é preciso mostrar um projeto, ser rentável para que a empresa queira realmente participar. Não é simplesmente, vou partir o mundo, vou botar as coisas dentro do meu carro, ou vou de bicicleta ou de moto, vou botar uns adesivozinhos de alguma empresa e vou. Não é assim. Precisa todo um projeto, um planejamento. E a gente foi muito abençoado. A gente teve empresas, inclusive, que encaparam o nosso carro, fizeram envelopamento do nosso carro, várias empresas que contribuíram mensalmente para que o projeto realmente acontecesse. Além de todo o nosso trabalho online, a gente investe em outras coisas também, A gente não coloca todos os ovos numa cesta, para que se dá um problema, não quebrem todos os ovos e a gente fique sem nada. Então, é importante para que você sempre tenha, assim, um plano B, Tenha sempre uns ovinhos em cada cestinha que vocês possam ter. E, principalmente, fazer o dinheiro trabalhar para vocês. Que vocês fiquem praticamente de braços cruzados e tá lá o dinheiro trabalhando para vocês. Eu acho que essa é a chave da questão. E aí, sim, vocês podem se tornar nômades digitais e #partir o mundo. Consciência e responsabilidade. Acho que quando as pessoas veem vocês dois e olham vocês viajando, postando foto, eles falam, nossa, que casal louco, Largou tudo no Brasil, foi embora, foi viajar, foi passear e agora tá ganhando dinheiro passeando. E não é bem isso. Então vocês se prepararam, vocês conseguiram transferir o trabalho de vocês do Brasil para os Estados Unidos. Pelo que eu entendi, continuaram trabalhando para empresas daqui, para os negócios daqui. E como a Lidiane falou, fazer o dinheiro trabalhar por você. A gente no Brasil tem muita mania do imediatismo. Eu quero comprar um carro, eu vou na concessionária, eu parcelo o carro dividindo em parcelas que eu posso pagar, só que a hora que eu faço a conta eu paguei metade do carro a mais, mas eu queria ter o carro naquele momento, e não é bem assim, Tem que ser ao contrário, junta o dinheiro, compra o carro à vista, ganha desconto e guarda o restante, guarda essa diferença. E pelo que eu entendi, foi isso que vocês fizeram, com muita responsabilidade. Parabéns, porque isso é um ensinamento para muita gente que quer viver o sonho, mas não se prepara para ele. Eu quero viver meu sonho hoje, mas não é assim. Você vai viver seu sonho daqui 10 anos. Você tem 10 anos para se preparar, 5 anos para se preparar. Mas dê o primeiro passo. Pega a moeda, coloca dentro do cofrinho
e vai somando, né? Para que você não mude, não vai viver seus sonhos e tenha que desistir no meio, como foi o caso da pandemia agora, que obrigou vocês a pararem um projeto no meio. Não, se prepare, vá e tenha responsabilidade, porque a hora que estiver lá, não vai ter ninguém para te dar a mão e te puxar para cima de volta. E às vezes não vai ter nem dinheiro para comprar passagem para voltar para cá. Então isso é bem complicado. Exatamente. Essa mudança não é assim uma brincadeira, né? Não pode ser uma brincadeira, né? E é preciso lembrar que quando sai, por exemplo, em casal, a partir daquele momento que sai, é apenas o casal. Brigas podem existir, mas não pode ser mais como era ou foi alguma vez na história do casal. A gente tem que ser muito mais cúmplice, a gente tem que ser muito mais amigo, né? As diferenças, os problemas que acabam existindo precisam ser muito mais divididos, encarados de forma diferente, né? Isso para tudo, isso uma questão financeira, uma questão pessoal, enfim, para tudo precisa ser muito mais, ter mais entrosamento. E isso, esse tempo junto cria isso, esse entrosamento, esse crescimento do casal ou da família em si. É isso, e é isso que falta em muitos casais, né? Então, já que você tocou nesse assunto, Lidiane, eu ia fazer outra pergunta, mas agora eu mudei. Como que vocês trabalham como casal esse equilíbrio entre os sonhos, entre os projetos e entre as aventuras que vocês ainda vão viver? Olha, eu posso dizer que, assim, eu e o Marcos, a gente parece que realmente foi feito um para o outro, né? A gente já está há 16 anos juntos, é uma vida, e é incrível, assim, as pessoas não conseguem entender como a gente passa tanto tempo junto e dá tão certo, né? Mas é como se as duas metades da laranja tivessem se juntado. E esse todo foi um todo que se formou realmente em todas as partes. Então, todos os nossos planos, é incrível, mas todos os nossos planos são os mesmos, nossos desejos são os mesmos, e a gente, assim, às vezes tem uma pitada meio louca, sabe? Assim, às vezes olha para um lado, olha para o outro e diz, olha, tá tudo certo na nossa vida, mas vamos botar as coisas dentro do carro e conhecer aquela outra cidadezinha mais para frente? Vamos ver o que Deus tem preparado lá para a gente também? O que tem de diferente que a gente possa aprender, ter uma cultura nova? E é isso que a gente faz. A gente, assim, consciente, né? Nada é na brincadeira, muito consciente, mas a gente faz isso, dá uma pegada, assim, meio apimentada, sabe? Assim, tipo, uma loucurinha que acaba sendo muito gratificante no final. E é através dessas coisas que a gente conheceu, assim, pessoas incríveis, experiências incríveis, e a gente pode estar aqui dividindo isso com vocês. Hoje, Lidiane e Marcos, hoje é muito mais comum você ver pessoas gravando com câmera na mão nos locais. Mas a gente sabe que os Estados Unidos é até um pouco mais comum isso. Na Europa, tem essa liberdade também? As pessoas estranham mais ou é tranquilo como nos Estados Unidos? Porque hoje você entra com uma câmera num local, você vai nos Estados Unidos, é muito comum. Aqui no Brasil também já está muito comum isso. Então você sai gravando, você está vendo que a pessoa está vlogando, né? Como se fala, né? Está fazendo vlog. E na Europa, a gente sabe que o europeu é um pouco mais conservador que o restante do mundo, né? Vocês tiveram algum problema de entrar com uma câmera e alguém proibir, alguém falar, olha, aqui não pode, e aí vocês terem que explicar o que é o trabalho, e mesmo assim não autorizaram, ou autorizaram, mas com uma certa dificuldade? Aconteceu isso com vocês aí na Europa? Aconteceu assim que a gente chegou. A primeira ligada de câmera, o primeiro on na câmera que nós demos, já aconteceu isso. Foi dentro do supermercado do Carrefour, né, que a gente foi mostrar um pouco as diferenças, e veio uma mulher, uma segurança do supermercado, e disse que não podia filmar. E eu disse que eu estava filmando porque eu estava mostrando para outra pessoa que estava em casa quais os produtos que tinha ali para ela decidir a compra. Aí ela meio que aliviou um pouco, mas foi a única vez assim, que a gente encontrou realmente essa barreira. Fora isso, é muito comum, eu acho que está já faz tão parte da cultura das pessoas hoje, essa modernização, né, virou a profissão de muita gente, né? Ligar a câmera e filmar.
Então, eu acho que está mais tranquilo, bem mais tranquilo, posso dizer dessa forma. Na verdade, assim, eu lembro de outro local fora aqui da Itália, que foi naquele castelo... Sim, mas é uma norma do castelo. Do castelo, né? Sabe aquele castelo, eu não vou dizer o nome porque o nome parece um palavrão, eu não sei dizer, fica na Bavária. Ele é onde o Walt Disney inspirou para fazer o castelo da Cinderela. Então, nesse castelo, realmente é proibida a filmagem. Mas é impossível não querer filmar naquele castelo. O castelo é muito bonito por dentro, então tem muita gente que acaba tirando selfie escondida. Eu não fiz isso, porque tinha muita gente observando. Mas ali a gente foi indicado a não filmar, né? Pediram com a educação, a gente estava com os materiais, mas pediram para a gente não filmar. E em alguns museus aqui na Itália também é bem proibido. Então, algumas igrejas, né? Então, quando tem algum local assim muito histórico, eles acabam proibindo. Até por questão de iluminação, uma vez uma pessoa explicou para nós, dentro de um museu, que é por questão de iluminação, porque às vezes o flash, tudo isso, a luz forte pode, a sequência, muitas pessoas fazendo isso, pode danificar a coloração das telas, das pinturas e tal. Agora eu tenho uma curiosidade para contar para todos vocês. Uma coisa bem diferente, eu não sei aí, a gente está muito tempo fora do Brasil, mas, por exemplo, a primeira vez que a gente foi numa cidade italiana, que era muito perto da Áustria, então a gente foi conhecer essa cidade de montanha, e aquela coisa louca de mulher, né? Entrar em loja para dar uma olhada nas roupas e tal. Brasileira, né? Gosta de ver com as mãos. Aí eu fui botar as mãos para ver a roupa e já chegou uma vendedora. Não, a senhora não pode fazer isso. Se a senhora quiser comprar, a senhora bota a mão. Se a senhora não for comprar, a senhora não põe a mão. E isso acontece também com as frutas e verduras. Né? Então, tem locais que você não pode, se não for comprar, não tem por que botar a mão. Além do que, aqui, na hora de comprar frutas e verduras, seja em feiras de ruas ou em supermercado, a gente tem que colocar uma luva de plástico, né? E a gente mesmo se escolhe as nossas frutas, mas tem que estar sempre com aquela luva de plástico. E isso no início era muito, muito engraçado, né? Muito diferente pra gente. Poxa, aqui no Brasil é muito comum, né? A gente vai no supermercado, uva, né? O pessoal, todo mundo comendo uva na parte de frutas, né? É muito comum isso. Então lá não daria certo. Um outro ponto que eu quero puxar com vocês é que, por exemplo, né? A gente vê que uma média de vídeos aí de 10 a 15 minutos, um vídeo na plataforma. Só que as pessoas não entendem ou não têm ideia que para fazer um vídeo de 10 minutos é uma trabalheira enorme. Né? É um trabalho enorme. Exige todo um planejamento, toda uma estrutura, noites, né? Fazendo o roteiro do que vai. Às vezes, para gravar um local, você vai dar 2, 3 vezes para depois realmente fazer a filmagem que você quer. Mesmo fazendo esse planejamento, às vezes nós somos surpreendidos, né? Teve algum ponto, algum lugar que vocês foram filmar, mesmo depois de fazer muito planejamento, que vocês tiveram alguma surpresa? Vamos puxar para uma surpresa positiva, tá? Que foi assim, nossa, foi muito melhor, o local ofereceu um conteúdo melhor, uma imagem melhor, e vocês ficaram encantados com esse local? Eu acho que os Calanques foi esse lugar. Os Calanques na Riviera Francesa, ali no Côte d'Azur. Aquele lugar foi incrível, foi um lugar mágico, assim, sabe? A sensação, assim... Porque a gente pesquisou, e foi uma coisa... aquele negócio, é o improvisado que dá certo. A gente fez todo o planejamento para ir nos Calanques, a gente ia na cidade turística, que, né, lá embaixo, ver o mar, ver os Calanques lá em cima. Calanques são aqueles rochedos, né, aquelas montanhas gigantes, assim, que são... aqueles paredões, na verdade, né? Embaixo é o mar e aquele paredão de pedra branca, assim. E a gente foi lá e a gente planejou tudo, fez todo o levantamento, pesquisas na internet e tudo mais e tal. E o que aconteceu? Quando a gente chegou no apartamento, que foi o primeiro apartamento que a gente ficou na França, já dentro do projeto Além do Horizonte, o proprietário, a gente conversando, ele disse assim, vocês não podem deixar de ver os Calanques. Não, sim, nós já temos planejado isso.
mas não como todo mundo faz. Vocês vão nesse lugar aqui, ó. Aí já quebrou todo o roteiro que a gente tinha feito, né? Mas ok, vamos lá. Como era caminho para onde a gente tinha se programado de ir, assim, a gente passa por ali, vê o que ele indicou e damos prosseguimento até o lugar que a gente tinha planejado ir. Quando nós chegamos lá, assim, foi assim, Surreal. É surreal, um lugar incrível, sabe aquela sensação assim que tá só tu e Deus, sabe aquela sensação assim de silêncio, né? Lá embaixo o mar, o horizonte, o sol se pondo, sabe, tudo muito perfeito, assim, foi uma mágica, a gente fez o vídeo inteiro ali, já subiu o drone, já fizemos tudo ali, porque o lugar merecia um vídeo só para ele, realmente. E a coisa mais incrível, a gente, assim, é um local no meio do nada, né? Mas a grandeza dele impressiona. Então, a gente tem fotos que a gente é como se fosse uma formiguinha em cima, né, dos calanques, e aí a gente olha, assim, aquele paredão até o mar é enorme, né? E aí, de repente, começa a chegar gente, quando vai mais dando o pôr do sol, e aí tem gente que traz toalha e traz uma cestinha com vinho, coloca em cima do carro mesmo, é muito, assim, é uma experiência muito incrível, assim, parece, assim, que realmente Deus está falando contigo naquele lugar, porque é incrível. E outra experiência que também foi muito incrível foi a nossa viagem a Marrocos. A gente comemorou os 16 anos de casado em Marrocos. Então, assim, foi muito, muito diferente, muito louco, até posso dizer. Porque Marrocos é tudo aquilo que realmente, às vezes, a gente vê em tomadas pequenas na televisão, né? Aquela loucura para atravessar, aquela buzina para lá e para cá, gritaria, aquelas cobras no meio daquela praça e tal. Mas a gente foi além disso. A gente não ficou só ali em Marrakech, né? A gente foi... Nós fomos para lá de Marrakech. A gente fez um tour que dormia uma noite no deserto. No deserto do Saara. E a gente aprendeu que não é Saara, é Sahara. Né? Então, a gente dormiu no deserto e em tendas, né? Cada um tinha sua tenda, uma tenda que parece assim, um apartamento com banheiro, cama de casal, com tapetes, lustre, coisa linda. Né? Tenda então, de Marajá. Tenda de Marajá. E aí você pode escolher se chega de camelo ou se chega de 4x4. Né? Nós fomos de camelo para ter toda a experiência. E aí tem toda assim, uma confraternização na fogueira, dança típica, música típica deles e tal. E tem a janta, né? E nessa janta são várias nacionalidades juntos. Então tinha japoneses, tinha americanos, tinha outros, né? Tudo para qualquer lugar do mundo, assim. E a gente era o único casal brasileiro. E colocaram, assim, a gente numa mesa estratégica, até parece que eles sabiam, né? De frente para todo mundo, como se nós fôssemos os casal que estava casando, né? E os nossos convidados, nessa tenda do jantar. E aí, antes de servir o jantar, o Marcos fez toda uma homenagem para mim, após os 16 anos de casamento e tal. E aí o pessoal, quando viu, se levantou e bateu a palminha, né? Congratulations! Assim, foi incrível. Legal, assim. Bem mágico mesmo. Nada programado e tudo aconteceu perfeito. Assim. E o silêncio do deserto, assim, eu posso... É até engraçado o que eu vou falar, mas o barulho do silêncio, sabe? Quando não tem barulho nenhum, é a coisa mais incrível do mundo. Eu digo que para todo mundo é uma experiência que todo mundo deve ter na vida. Ir para o deserto do Saara. Poxa, eu não sabia que era Saara, né? Não sei se o Cristiano sabia. Eu não tinha ideia que se falava Saara. Para mim é Saara, né? Mas olha que legal, né? Que bacana. E esse choque cultural, né? Essa mudança de cultura, né? Esses costumes diferentes. Que a gente andar a camelo, né? Deve ser algo sensacional, né? Deve ser algo maravilhoso e vivenciar toda essa experiência, né? De acordo com os costumes da região. Agora, esses foram dois exemplos maravilhosos, né? Que foram surpresas, que foram inesquecíveis. Teve alguma decepção na Europa? Decepção? Eu não diria decepção, mas eu diria perrengue. Um perrengue que ficou marcado, olha,
foi a gente ficar preso no elevador do estacionamento do Louvre. Do Museu do Louvre. Gente, que sensação horrorosa. E a gente apertava aquele botãozinho do interfone, a pessoa que falava do outro lado só falava única e exclusivamente francês. Não tentava falar em português, em italiano, em espanhol, em inglês, porque não ia. E a gente ficou, acho que uns 10 a 15 minutos trancado no elevador. Inclusive, tudo isso está no vídeo. Todos isso a gente não perdeu a oportunidade de ligar a câmera e registrar tudo. Inclusive, nós não estávamos sozinhos. Nós estávamos com um casal de tios, que ele com 84 anos e mais a esposa dele. Então, imagina o desespero, né? Um elevador muito pequeno, com nós 4, e a gente querendo conversar, e a atendente só falava em francês, a gente dizendo para ela, a gente não fala francês, a gente fala português, a gente fala inglês, a gente fala italiano, a gente fala espanhol, mas francês não. E nada, ela só retrucava a mesma frase, parecia assim, vendedora de cartão de crédito, sempre falando a mesma frase. E aí, desespero, e aí de repente abriu, né? Surgiu um segurança. Um cara lá da manutenção, aí veio, abriu a porta nós, né? O elevador estava um pouco desnivelado, aí a gente subiu para poder sair dali, mas deu tudo certo. Foi uma experiência de viagem, assim. E teve um outro fato também que é até curioso, é engraçado, na verdade. Aconteceu na Alemanha, quando a gente estava, a Lidiane queria conhecer o tal do Biergarten. Vamos conhecer o Biergarten e tal. E nós fomos, é um jardim, né? Bonito e tal, e cheio de como se fosse assim, tendas, né? Alguns conheciam vendendo cerveja, tudo vendendo cerveja. E esse nosso tio estava junto, e ele sentou, a gente sentou na mesinha, como se fosse uma mesinha dessas de camping, né? De camping de madeira, com aquele bancão, assim e tal. Sentamos ali, né? Aí chegou um alemão, uns 3 metros de altura, com roupa típica, aquela jardineirinha típica alemã, verdinha, né? Com aquele suspensório e tal, chapéuzinho. Ficava até estranho, um cara tão alto, tão gigantesco, com aquela roupa, aquela vestimenta típica ali. E aí ele chegou e perguntou para nós assim, o que o senhor deseja? Ele assim, um café. Ele assim, isto é Beer Garden e não Café Garden. Coffee Garden. Meu Deus, se levantou e foi embora. Você vamos embora, chega. Eu disse, nossa, ele vai dar com esse... Ele tava com uns copos na bandeja? Na bandeja, e hoje eu acho que ele vai fazer esses copos voarem na gente, porque ele olhou com uma cara tão brava, a gente ficou tão sem graça, se levantou e correu. Ah, meu Deus, imagina o desespero. Ver um alemão de 5 metros de altura falando, aqui não é Coffee Garden, aqui é Beer Garden. Então vem 2 cervejas. E vocês falando de idioma, eu fiquei pensando aqui, idioma também é uma limitação para muita gente. Vocês se tornaram poliglotas antes de viajar ao mundo ou quando começaram a viajar ao mundo? Porque você acabou tendo que falar vários idiomas para se virar em vários países diferentes, né? Em várias culturas diferentes. O que veio primeiro? O idioma dos outros países ou os outros países que puxaram o idioma? Primeiro vieram os outros países. Com exceção dos Estados Unidos, né? Que a gente já sabia o inglês. Mas os outros países vieram primeiro, depois veio o idioma. E antes da gente ir para os Estados Unidos, especialmente o Marcos, teve aula com um professor americano. Né? Então, isso ajudou muito. Né? Mas, indo para os outros países, a gente aprendeu no viver, né? Estando nos outros países. E a gente é muito curioso. Por exemplo, a gente esteve na Alemanha. Não é porque a gente vai para a Alemanha que a gente vai aprender o alemão. Mas a gente sempre quis aprender o básico antes de ir, por exemplo, o obrigado, né, dá licença e tal, essas coisas assim simples. Então a gente aprendeu, eu lembro, por exemplo, que obrigado em alemão é danke, né? A gente foi para Marrocos, a gente aprendeu algumas coisas em Marrocos, umas palavrinhas-chave. Então a gente aprendeu, né? Cada país que a gente ia, a gente aprendia alguma coisa, e isso vai acrescentando na nossa cultura, né? Então, assim, não é porque a gente vai para um país completamente diferente da nossa língua, ou das que a gente já sabe, que a gente vai aprender ou vai ficar fluente naquela língua.
mas a gente se esforça para ter algumas palavras-chave. Isso é gentileza, né? É o que diz aquela frase, gentileza gera gentileza. Você não precisa saber falar muito, mas saber falar um obrigado, um por favor, já muda completamente a forma com que a outra pessoa vê vocês. Parabéns. Exatamente. Parabéns por Olha, isso. eu tenho uma passagem muito engraçada assim, a respeito disso. Quando a gente estava indo para esse castelo, que é onde o Walt Disney se inspirou para fazer o Castelo da Cinderela, na Alemanha, você pode escolher quando chega, assim, né? Ou você vai todo o trajeto até o castelo andando, ou você pega uma charrete, né? E vai de charrete. Dá aí eu imagino, uns 800 metros morro acima. Mas é morro acima, né? Então a gente escolheu ir de charrete. Só que quem faz esse trabalho de charrete são realmente alemães. Eles não falam nem inglês, não falam outra língua qualquer, é só o alemão. E é o povo local, assim, não alguém preparado para o turismo. É o povo local mesmo, da aldeia de perto do castelo. Então são senhores, né, e que não falam aquele alemão bem arrastado. Então a gente foi e não sei se é porque a gente já chega sorrindo, mas ele já pediu para que a gente sentasse do lado dele. Então sentamos nós, né, estava eu e o Marcos, mas esse casal de tios, esse meu tio que hoje já faleceu, mas ele era muito extrovertido, muito engraçado. Então a gente começou a conversar, ele botou o nome do... Seu João Fritz, você disse que o nome do carinha ia ser João Fritz. Então a gente começava a conversar, a gente em português e o senhor em alemão. Mas assim, foi tão gostoso que está no vídeo. Que no final, esse senhor, ele me abraçou e me deu um beijo no rosto e disse, Danke! Tão forte que assim, é incrível, mas a sensação que eu tive é que ele entendeu tudo que a gente falou e que a gente entendeu tudo que ele tinha falado. Então, às vezes, os sinais do amor, do carinho, da atenção valem muito mais do que eu aprender a língua local. A intenção, né? A intenção é muito forte, né? Ela diz muito mais do que várias palavras, né? Lidiane, Marcos, estamos chegando ao final. Teríamos aqui histórias para falar o dia inteiro, tenho certeza disso, né? Mas eu quero pedir para vocês, por favor, deixem suas considerações finais, o recadinho que vocês queiram dar para as pessoas que estão nos ouvindo. E eu sei que vocês têm outros projetos, né? Além do Visto e Aprovado, fiquem à vontade para dar os contatos, como encontrar vocês, o que exatamente é cada trabalho desse, por favor. Bom, eu quero agradecer a vocês a oportunidade, ao André, ao Cristiano. Foi uma conversa muito gostosa. E eu quero dizer a todos vocês que estão nos escutando, nunca desistam dos sonhos de vocês. Às vezes pode ser, à primeira vista, impossível, mas não considere isso uma verdade. Coloquem no papel as metas de vocês e vão devagarinho. Vocês vão conseguir chegar aonde vocês querem. Não é fácil para ninguém, mas é possível para todos nós. Então, realmente, vai em busca do seu sonho. Se é difícil, é mais gostoso ainda, porque vão ficar recordações mais incríveis. Eu quero dizer para vocês que eu tenho um problema sério no coração, bem sério, né? Então, eu tenho um programa que eu faço com mulheres. Eu mostro para essas mulheres que, independente dos problemas que elas tenham, é possível se superarem dia a dia. Então, eu conto com vocês lá no meu Instagram, @Lidiane Minella. E para quem quer seguir as nossas viagens, a gente também está com o Instagram, @Lidiane_Marcos. Bom, André, Cristiano, eu quero também agradecer vocês por essa oportunidade, por esse bate-papo gostosíssimo, né? O tempo passou e a gente nem percebeu. E quero deixar também um para todos os ouvintes, reforçando tudo que a Lidiane falou e uma frase que a gente normalmente usa: depois de tudo planejado, tudo certo, dá aquele frio na barriga, mas se tiver com medo, vai com medo mesmo. O importante é ser feliz, é buscar os sonhos, é realizar, é viver, porque a vida não é o destino, a vida é a viagem. Então, vamos fazer essa viagem ser o mais agradável possível. Sensacional. Vocês falaram uma coisa muito bacana que eu sempre falo, né?
não corra atrás dos seus sonhos, né? Quem corre atrás chega no máximo em segundo. Vai em busca, né? Vai em busca do seu sonho, vai em busca daquilo que te faz feliz. É exatamente isso. Marcos e Lidiane, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado por vocês terem aceito, né, o convite de participar conosco aqui, né? Vocês sabem que, particularmente, minha família tem um carinho muito grande por vocês, né? Vocês participaram de um momento muito feliz da nossa vida, né, ativamente, né? Vocês sabem disso, e o respeito que a gente tem, o carinho que a gente tem é enorme, a gente sempre que pode estar conversando. E muito obrigado pelos insights que vocês proporcionaram para nós aqui. Em nome do Despertar da Excelência, agradecemos de coração por vocês terem participado. E aos que estão nos ouvindo, quero convidá-los a seguirem as redes sociais do Despertar da Excelência, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook e o nosso canal no YouTube. Despertando a excelência que há em você. Até a próxima!